Aleluia. Glorifica o Senhor com palmas. Glórias a Deus. Obrigada, Jesus. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade. Amém, graças a Deus. Irmãos, pode assentar, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, nós temos aqui um pedido de oração. Nós vamos fazer uma leitura bíblica e nós vamos fazer uma oração. Nessa oração nós vamos estar orando por esses irmãos que estão aqui pedindo, Pedindo oração. Aqui tem um pedido para uma família enlutada, uma família que perdeu um ente querido, perdeu um membro, da família. Nós vamos estar daqui a pouco orando, que tem um pedido de oração, que é a família da Sueli. A Sueli é tia da Beatriz, Ela perdeu a sua mãe hoje, Então a Sueli perdeu a sua mãe hoje, e aí a Beatriz está pedindo oração, Nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Logo mais a leitura, daqui a pouco, vamos estar fazendo essa oração. Eu quero convidar você, por gentileza, para abrir a sua Bíblia no livro de Paulo. Ele escreve aos irmãos de Roma. Essa epístola, Paulo escreve aos irmãos romanos, e nós vamos ler aqui no capítulo de número 11, capítulo 11, e nós vamos ler alguns versículos aqui, tá? Os irmãos, estou vendo ali, uma família abençoada aqui conosco, olha só, rapaz, maravilha, Graças a Deus. Aqui é o Kennedy, Kennedy, 4 anos, Kennedy. Mais de 4 anos, 6 anos, na verdade, O Kennedy, a Gleice e a filha que tu lembra, amor, o nome da filha? Lembra não. Lembra não. A Lígia é melhor para lembrar do que eu, de nome. A Camila. Fica de pé a família. Graças a Deus. Uma benção essa família, Olha, irmão, essa família esteve com a gente ali no Jardim Olímpico, Durante 4 anos e meio, passamos lá. Nós tivemos alegria, o privilégio de adorar a Deus juntos lá, alegrar, chorar. Teve um momento que a gente chorou juntos, não foi? Momentos que nós rimos, nos divertimos, sentimos a presença de Deus juntos. Então foi assim um período muito bom, 4 anos e meio ali, E tem um carinho muito especial por essa família, Essa família. Eles passaram por muitas dificuldades, de enfermidade, isso aproximou muita gente. Então, alegria, viu? Receber vocês aqui, tá? Eles são bem-vindos, meus irmãos? Bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. No dia 15, me parece, eu acho que é dia 15. Eu vou estar lá dando um glória a Deus com vocês lá, tá? Parece que é dia 15. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, como eu havia falado, capítulo 11, a partir do versículo de número... Vamos ver aqui. Não vou pedir para desligar não, porque o ar-condicionado está ligado, mas ainda está calor, está quente ainda. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Aí a gente vai ler o verso 11, nós vamos pular para o verso 17, depois a gente pula de novo para o verso 21 e 22, tá bom? É a base do que nós iremos falar nesta noite, tá? É a base do que nós iremos falar nesta noite. Glória a Deus. Graças a Deus. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler. Diz assim a palavra. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Veja o que Paulo está falando, interessante. Verso 17, se alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava, gentil, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira,
Vai lá para o verso 21. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, judeus, hebreus, também não poupará você. Verso 22. Portanto, considere a bondade de Deus, a severidade de Deus também. Não é? Versículo 22, a parte A. Continuando. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer esta oração aqui, por esta família, né, que está enlutada. E nessa oração vamos orar também, mais uma vez, orar nunca é demais, né? Mais uma vez, pela nossa irmã Raulina, nosso irmão Tássio, a Josileide, né? A Josiane, né, que está com Covid. Vamos estar orando nesse momento. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, hein, irmã Maria Moreira. Certo, Alexandre e Alice estão com Covid também? Tá, vamos estar orando então por todos aqueles que estiverem com Covid. Tem muita gente assistindo, quem sabe tem alguém, né, que a gente não sabe, mas que está com Covid, algum parente. Vamos estar orando. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. Também a família da tia da minha esposa, né, que perdeu um ente querido. A minha esposa perdeu a tia dela, no caso, o irmão do pai dela. Faleceu, a irmã do pai dela faleceu ontem, né? Faleceu ontem. Vamos estar orando então. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos agradecidos por estar, Senhor, nessa oportunidade falando com o Senhor, por estarmos aqui, meu Deus, para estarmos ceando, Senhor, cumprindo essa ordenança do Senhor, essa ordenança memorial. E nós, nesse momento, te pedimos que o Senhor esteja falando com o teu povo através da palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito, pela tua bondade, possa estar ministrando através da minha vida como instrumento em tuas mãos. Te peço, Senhor, por estas famílias que estão sofrendo a perca de um ente querido, que o Senhor possa, meu Deus, visitá-los, que o Senhor possa confortá-los, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dessas pessoas, desses familiares, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa liberar conforto aos seus corações, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja agindo na vida daqueles que estão doentes, que estão enfermos, que estão com Covid, Pai, que a tua mão poderosa esteja estendida sobre a vida dos teus filhos, que eles sintam a tua presença, que eles sintam, Senhor, o cuidado do Senhor, que eles sintam que o anjo do Senhor está com eles, que eles sintam, Senhor, força, coragem, Pai Santo, porque a mão do Senhor está estendida sobre a vida desses irmãos. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós queremos estar ministrando uma palavra aos corações dos irmãos. Eu quero dizer aos irmãos que, interessante, eu estava já meditando já durante a semana, né, para trazer uma palavra hoje, e agora de tardezinha, Deus me deu uma luz diferente daquilo que eu estava pensando em falar, não é? A gente que serve a Deus, nós que servimos a Deus, que somos profetas, porque profeta é quem prega a palavra do Senhor. Todos que pregam é profeta, né? Nós que proferimos a palavra, que falamos a palavra de Deus, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Eu acredito nisso, não é? Eu creio nisso, eu acredito nisso. Então, às vezes, você é movido o coração, e às vezes você procura um texto ali, e aquele texto começa a falar com você, você pensa, não, eu vou trazer esse texto para a igreja, né? Mas muitas vezes o Senhor quer falar outra coisa, e muitas vezes Deus, Ele nos prova nesse sentido, né? Eu acredito muito que o Senhor, não é falta de, não é aquele negócio de você não se preparar, na verdade a gente deve preparar mesmo, preparar uma palavra, um estudo, pesquisar, tudo certinho, né? Isso é bíblico, né? Mas muitas vezes o Espírito Santo, ele quer direcionar para um outro aspecto. Ele tem uma mensagem, às vezes, diferente daquela que você está tanto querendo, não é? E é o caso de hoje. Deus colocou no meu coração no sentido de usar esse mesmo texto, mas me mandando por uma ramificação, por uma direção
diferente daquela que eu estava pretendendo falar com os irmãos. Presta atenção, nós estamos na carta aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, aos irmãos de Roma, é escrita para o povo gentílico. Paulo é o apóstolo do povo gentílico, né? E você observa que ele começa falando a respeito de oliveira verdadeira, de oliveira brava, né? Aí ele vai comparar aqui a oliveira, que é a oliveira verdadeira, não sendo Cristo nesse sentido aqui, a oliveira que seria a Israel, e a oliveira brava, que seria o povo gentílico, né? Então ele vai explicar essa bondade de Deus, essa misericórdia do Senhor. Ele está então revelando a graça de Deus, porque a graça de Deus é que abraçou todos os pecadores. Nós que não somos o povo judeu, né, naturalmente judeu, nós somos o povo gentílico, mas nos tornamos o povo de Deus mediante o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos de Roma essa carta, né? Na verdade, é um grande documento, né, que Paulo escreve aos irmãos de Roma, e ele fala de diversos assuntos aqui, e aqui nesse momento o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito dessa graça de Deus que abundou na vida do povo gentílico, nos trazendo para os pés do Senhor, nos trazendo para a salvação. Antes nós não tínhamos esse direito, então ele fala, olha, o que eles rejeitaram, o que os judeus rejeitaram, o que foi mal para eles, trouxe bênção para nós. Então, por que os judeus rejeitaram? Tanto que ele fala do ciúme. Os judeus rejeitaram o quê? Jesus, rejeitaram o Cristo, rejeitaram a nova aliança, né? Então, eles tendo rejeitado a nova aliança, conforme diz João, ele diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Então, portanto, todos aqueles que acreditam em Jesus serão adotados como os filhos de Deus, ou seja, a oliveira brava que vem para a seiva verdadeira, que é a oliveira verdadeira, o Senhor Jesus. Aqui no caso é o Senhor Jesus. Presta atenção nisso aqui, meus irmãos. Então, Paulo pega e escreve os irmãos de Roma, falando a respeito desse assunto. Mas aqui ele quer dizer o seguinte, que nós devemos considerar a graça de Deus, a bondade de Deus, não esquecendo que Ele é justo, que nós devemos considerar a graça de Deus, a bondade de Deus, não esquecendo que Ele também é severo, ou seja, Ele é justo em tudo. Presta atenção, porque é muito interessante. A carta de Paulo é muito difícil de ser entendida mesmo. O próprio apóstolo Pedro diz, Paulo escreve de forma muito difícil de entender, e é de fato mesmo, porque Paulo ele faz umas alegorias que é preciso a gente realmente buscar para entender do que Paulo está falando. Mas eu vou simplificar, meus queridos irmãos. Então eu quero aqui trazer uma palavra baseada nesse texto, dizendo o seguinte, que Deus, Ele é amor. Amém? Amém? Na verdade, Deus não é amor. Deus é o amor, tá? Deus é o amor, o artigo o define. Jesus não é caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Esse artigo define. Para a filosofia, isso é muito importante, porque a filosofia, ela não tem nenhuma verdade, a verdade absoluta. A verdade só é verdade quando chega outra. Para a filosofia. Então, por isso que Paulo apresenta Deus, Senhor Jesus, como a verdade, como o caminho, né? O amor. Deus é o amor, Ele é próprio amor. Deus não é amor, Ele é o amor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, nós devemos considerar o amor de Deus, mas também a severidade. O amor de Deus é a bondade, mas também a sua justiça. É preciso a gente entender isso. Por qual razão? Porque senão a gente é equivocado. A gente entra por um caminho de equívoco. A palavra de Deus diz o seguinte, no versículo 22 aqui, eu vou repetir, já li, mas vou repetir. Portanto, considere a bondade de Deus. Amém? Considere a bondade de Deus, porque Ele é bom. Por que Ele é bom? Ele mostrou que é bom. Ele mostrou essa bondade como? Ele trouxe salvação não só para o povo judeu, mas para nós que estávamos fora desse ramo, fora da oliveira, nós estávamos distantes. E o Senhor trouxe salvação para todos aqueles que crêem no Senhor Jesus, no seu sacrifício, então se tornarão filhos de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Diga assim, eu sou filho de Deus, mediante Jesus Cristo. Amém. Por que você pode falar com tanta certeza que é filho de Deus? Você pode garantir que é filho de Deus? Só pela palavra? Você pode garantir que é filho de Deus por qual outra razão?
Pela palavra nós temos a certeza de que somos filhos de Deus, mas e o sentimento? Porque alguém pode botar em xeque o teu sentimento de que você de fato é filho de Deus, que é salvo no Senhor Jesus Cristo. Aí Deus pega e envia o Espírito Santo para que ele pudesse imprimir dentro de nós um sentimento de certeza e convicção plena de que nós somos filhos de Deus, porque esse Espírito Santo está clamando dentro de nós que nós somos filhos de Deus, amém? Isso é muito interessante e importante para que você não venha a ser, de alguma forma, de alguma maneira, ser entrado em dúvida por causa do ser que você é, amém? Se nós formos olhar dentro de nós, pela nossa própria, olhando para nós, vindo da herança pecaminosa, da queda adâmica no jardim do Éden, a gente vai sempre ter dúvida de que realmente, será que somos salvos mesmo? Será que eu estou salvo mesmo? Essa dúvida eu não posso ter pelo seguinte, porque não é a salvação por mim mesmo, não é mérito meu, é mérito de Cristo. Foi o Senhor Jesus que pagou o preço por você e por mim. Foi o Senhor Jesus que pagou o preço pela sua vida, Ele te comprou com um valor de sangue, e você agora é dele, pertence a Ele, é filho dele, é salvo por Ele e vai para Ele. Glória a Deus! É preciso entender isso e não ter medo de dizer, plena convicção de que você é filho de Deus, mas considere uma coisa, a bondade de Deus, mas também a severidade de Deus. Amém, meus irmãos? Aí ele vai dizer aqui no versículo 21, pois Deus não poupou os ramos naturais. Qual que eram os ramos naturais? Aqueles que viveram no passado, que eram os hebreus. Deus não os poupou por quê? Porque eles mesmos não creram, eles mesmos não abriram o coração. Quando Jesus veio falando, eles rejeitaram o Filho de Deus, maltratou o seu irmão, o Senhor Jesus Cristo, e o matou. Portanto, aqueles que não creram foram cortados, é o que ele está dizendo. Mas vocês, romanos, vocês, povo gentil, foram enxertados, ou seja, a graça de Deus arrancou vocês da onde estavam e trouxe para Ele. Glória a Deus. Vamos para frente aqui para a gente entender o texto. Glória a Deus. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala desse amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que não tem como ser compreendido, não tem como ser medido, comedido, aquilatado, enfim, não tem como. O apóstolo Paulo, com toda a sua sabedoria, com todo o seu entendimento, né, a sua dedicação nos estudos, ele disse, não tem como compreender a largura do amor de Deus, a profundidade, a altura, não tem como mensurar, medir, não tem como, é incompreensível, é loucura. Dizer que Deus ama um cara que nem eu, que saiu lá do mundo, que passou por tantas coisas, e agora eu estou aqui pregando a palavra de Deus para vocês, tendo uma missão de levar a palavra para santificar a vida de vocês, então não tem como entender isso. Eu sei que eu estou falando para pessoas que aqui estão, pessoas que estão assistindo em casa, que olham para dentro de si e dizem, meu Deus, eu não sou digno, olha o que eu fiz, olha o que eu fui, olha, meu Deus, como que o Senhor olha para um homem e uma mulher como eu, e o Senhor diz que me ama, que me salvou, e eu agora estou aqui, meu Deus. Não tem como entender isso, isso é loucura para os que perecem, mas aqueles que são salvos por Deus entendem que o amor de Deus é esse, é um amor de graça, de bondade, sem merecimento mesmo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estou preparando vocês para o que eu vou dizer aqui. Então aí ele pega e diz que nós devemos considerar o amor de Deus, porque Ele é o próprio amor. Mas a bondade de Deus deve ser considerada, porque Deus é bom. Você não está aqui porque você merece, não. Você não serve a Deus porque você merece, você é bonzinho, porque você faz obra de caridade. Você não é amado por Deus porque você ora mais ou ora menos, jejua mais, jejua menos. Nós somos amados por Deus por causa do amor de Jesus, do sacrifício do Senhor Jesus. Nós somos amados por Deus porque Ele resolveu nos amar. Nós somos amados por Deus porque Ele resolveu assim, e Ele provou esse amor para conosco, de que forma? Dando o seu Filho, entregando o seu Filho, sacrificando o seu Filho, para morrer por nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, para morrer por nós. Então esse amor de Deus não tem como ser entendido, mas aí o apóstolo Paulo vai dizer, não se iluda também, vocês não devem também fazer pouco caso desse amor, porque Deus é amor, mas é severo também. Deus é severo também, é preciso ter uma adequação
debaixo desse amor de Deus, como uma vida cristã, uma vida daqueles que servem a Deus. Nós temos mandamentos a cumprir. Eu falei hoje de manhã que o Senhor Jesus, Ele de fato não aboliu os mandamentos, a lei, Ele cumpriu, é diferente. Toda a lei se cumpriu nele. Aí o que Ele fez? Ele fez uma reforma da lei. Agora a lei é de Cristo. Em alguns aspectos, o Senhor dificultou mais. Porque dos 10 mandamentos, um deles diz, não adulterarás. Jesus disse, aquele que olhar já adulterou. Complicou ou não complicou? Dificultou ou não dificultou? Então Jesus reformulou, Ele trouxe uma reforma na lei. Mas existe uma lei, e a lei é de Cristo, que nós devemos seguir. Quanto estão entendendo? Diga amém. Ele está falando da graça, da bondade, do amor de Deus, mas existe lei, a lei do Senhor Jesus Cristo, que além de ser a lei da graça, do amor, mas é uma lei que precisa de ter cumprimento. Nós precisamos de andar como cristão. O apóstolo Pedro escreve aqui na sua primeira carta, João, aliás, na sua primeira carta, no capítulo 4 e no versículo 8, ele diz assim, que quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém, meus irmãos? Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E como que eu mostro o amor que eu tenho? Como que eu mostro o amor de Deus que está em mim? Com a minha atitude, com a minha forma de viver, com a minha forma de ser cristão, com a minha vida de piedade. Amém, meus irmãos? Você não vai ser salvo pela sua obra, ninguém é. Ninguém é salvo pelas obras, porque se fosse, era uma coisa terrível na igreja, era uma competição. Quem faz mais, quem faz melhor, quem cumpre mais, era um legalismo total. Nós somos salvos pela graça e a bondade do Senhor Jesus. O amor é dele, o mérito é dele, a graça é dele. Foi ele que te alcançou, pelo amor dele. Você não valia isso, eu não tinha esse valor, mas ele me comprou a si mesmo, pagou caro por mim e por você. Graças a Deus. Então a vida cristã, ela é demonstrada por atitude. O amor de Deus em nós é retribuído pelo nosso amor, com a nossa vida que vivemos, com o nosso comportamento, com a nossa forma de viver, com a nossa vida cristã, com a nossa vida de piedade, enfim. Glória a Deus. Se nós formos olhar Jesus, ele mostra um amor de obediência tão profundo que você vai ver sofrimento. Jesus faz uma oração e na sua oração ele diz, Pai, passa de mim esse cálice. Se tiver um jeito, passa de mim, porque eu estou sofrendo. Por que Jesus estava fazendo essa oração? Porque o sofrimento estava grande. O pecado da humanidade, o pecado de todos os homens da terra, homens e mulheres de forma generalizada, estava caindo sobre ele. Jesus estava sentindo o peso do pecado, o peso do sofrimento, a forma que ele ia morrer, a vergonha para sua mãe, pois ele ia morrer na cruz, ia ser maldito, maldição para a família, ia ser falado em todos os seus irmãos hebreus. Jesus estava sentindo, então Jesus faz uma oração e diz, Senhor, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Se tiver um jeito, faça, se tiver uma maneira, faça, sem que eu beba, mas todavia, porém, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus estava pronto a fazer a vontade de Deus, porque é um servo fiel, obediente, e foi obediente até a morte, glória a Deus. Diz aqui em Mateus 26, 38, olha o que diz. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste. Jesus está falando de uma questão psicológica, de sentimento. Você já sentiu triste? Você já sentiu aquela angústia, aquela tristeza por alguma coisa? Você já sentiu aquela angústia por alguma razão que vai acontecer, o que aconteceu, e te trouxe aquela tristeza tão grande, aquela amargura na sua alma, aquele sentimento de dor, que não tem remédio para curar? Jesus sentiu isso, é isso que ele está dizendo, olha, eu estou triste profundamente, a minha tristeza é mortal. É como se ele estivesse dizendo, olha, parece que só a morte vai tirar essa tristeza de mim. E por que ele sentiu essa tristeza? Por causa do amor que ele teve por você e por mim. Por causa da bondade que ele teve por você e por mim.
O versículo 39 vai dizer o seguinte: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Essa oração, alguém escreveu essa parte. Essa oração, nós estamos vendo Mateus e outros evangelistas escreveram essa parte. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A vontade de Deus estava acima de tudo aqui, irmãos. A vontade de Deus estava acima de tudo aqui. Jesus não queria sofrer. Jesus não queria padecer. Se tivesse uma outra maneira, ele pediu a Deus. Se tiver outra forma, Senhor, faça. Mas eu quero estar aqui para fazer a tua boa vontade. E aqui é onde eu quero chegar, meus irmãos. Aqui é onde eu quero chegar. Porque lá em 1 João, no capítulo 4 e o versículo 20, vai dizer o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Preste atenção, vou repetir. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Verso 20. Se eu falo que amo a Deus, mas que não amo o meu irmão, então eu minto. Eu não estou falando a verdade. Porque eu não estou vendo Deus. E eu digo que o amo sem vê-lo. No entanto, eu não consigo amar o meu irmão que estou todo dia vendo. Fala da igreja. Fala de nós, que convivemos juntos, que andamos juntos, que comemos juntos. A ceia é a festa da coinonia, a ceia é a festa da comunhão. Muitas vezes estamos juntos, participando do banquete do Senhor, como ensina o Senhor Jesus, mas não estamos nos olhando, não estamos encarando e olhando olho no olho. Eu não consigo olhar no olho desse irmão, eu não consigo olhar no olho dessa irmã, porque o meu santo não bate com o santo dela, porque eu não vou com a cara dela, porque eu não vou com a cara dele. Eu não gosto desse irmão, eu não gosto dessa irmã, porque quando ele estava pregando, ele falou uma palavra que me ofendeu, ele falou uma palavra que me deixou triste. Eu não vou com esse irmão, porque eu não gosto do jeito que ele anda, do jeito que ele anda não me agrada. E aí são tantos motivos que a gente encontra no meio da grande família de Deus, que vivemos juntos, comemos juntos, ceamos juntos, participamos da festa do banquete, da festa da coinonia, da comunhão, do amor de Deus. Eu te amo, eu te adoro, o Senhor é meu Deus, eu sou teu servo, teu filho, e no entanto eu não consigo olhar para o meu irmão, porque eu não vou com a cara dele, porque eu não gosto dele. Eu não consigo perdoar o meu esposo, eu não consigo perdoar a minha esposa, eu não consigo perdoar o meu irmão carnal, o meu primo, o meu sobrinho, meu tio. Eu não consigo perdoar. Por que eu não consigo perdoar? Porque ele me magoou demais, ele me feriu muito, ele pisou muito no meu calo. Mas o Senhor Jesus está dizendo aqui no texto lido: a minha alma está angustiada, está triste pelo que vai acontecer comigo. Eu estou sofrendo pelo que vai acontecer comigo. E Jesus então encarou a vontade de Deus. Jesus foi macho, Jesus foi homem de coragem, Jesus foi verdadeiro, ele foi fiel até o fim, ele não titubeou, ele não teve medo da morte, ele enfrentou a cruz por você e por mim, e você está com picuinha, e você não gosta do irmão porque ele olha de lado para você, porque você não gosta do jeito que ele anda, você não gosta da palavra dele. O que está acontecendo conosco, meus irmãos? Eu vou mudar de igreja porque não me deram oportunidade, então eu não gosto mais do pastor. Esse pastor, ele não gosta de mim. Eu vou para outra igreja, não sei o que. Olha, meu querido, peraí, você vai morar no céu e eu também, eu não vou ficar.
Você vai para o céu e eu também, nós vamos juntos. Só que tem uma coisa, que na oração de Jesus, a oração mais orada, que fala do Pai Nosso, é o modelo de oração mais orada na face da terra. O Senhor Jesus vai dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino a nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Aí Jesus está dizendo que está triste, que vai sofrer, que está sentindo angústia, e vai para frente, e segue, e vai até a cruz, e lá na cruz ele sofre bastante, lá na cruz ele é pregado na cruz com pregos grandes, ele sofre na cruz, derrama até a última gota do seu sangue, e você tem coragem de dizer que não consegue olhar na cara de alguém, porque você não vai com o jeito que ele anda. Você não consegue perdoar, porque você foi ofendido demais. Não sou eu que estou falando, isso é muito sério. E quando se muda uma palavra para outra, é porque Deus quer falar alguma coisa muito séria para alguém. Eu vou confessar para vocês, irmãos, hoje eu não queria pregar. Pensa numa pessoa que subiu aqui desanimada, sabe? Pedindo a Deus para Deus me dar assim força, coragem e pelo Espírito Santo. Tem dia que a gente está assim. Talvez a gente não demonstre isso, mas a gente está assim, tem dia. A gente quer mais é ouvir, quer mais é comer, ser alimentado. Mas que seja feita a vontade de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga amém. E na oração do Pai Nosso, ele deixa muito claro que nós perdoamos que Deus perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Portanto, meu querido irmão, se não houver perdão, não tem perdão da parte de Deus. Desculpa eu estar te informando, eu não estou te dizendo, eu estou te informando que a palavra de Deus está dizendo que aqueles que não perdoam não poderão ser perdoados. Isso é muito sério. Isso é muito grave, meu querido irmão. O amor de Deus é grande. Ele é o próprio amor. Derramou sobre nós. Nós devemos, como uma comunidade de Deus, que expressa esse amor, que vivemos esse amor, demonstremos esse amor pelas nossas atitudes. Mas quando você fala mal de alguém, quando você denigra a imagem de alguém, você não está sendo um servo de Deus, você não está agindo como um cristão de verdade, porque a Bíblia não nos ensina isso. Se olharmos para Jesus, ele foi totalmente diferente, ele é a nossa bússola. O Senhor Jesus é alguém para nós olharmos. Olha o que Isaías disse a respeito dele. Capítulo 53, verso 5, ele diz o seguinte: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz. Sabe por que você tem paz? Porque ele foi castigado. Sabe por que nós temos paz? Porque Jesus foi castigado, porque ele sofreu, porque ele não temeu, ele enfrentou a vontade de Deus e morreu na cruz para consumar tudo. Está consumado. Por que você então? Por que nós então temos coragem e capacidade de dizer que não perdoamos o nosso irmão? É porque eu não estou sentindo. Eu tenho que sentir. Querido, querida, isso é mandamento. Não é sentimento não, filho. Não se sente para se perdoar, não se sente para pedir perdão, não. Isso é mandamento, se faz. Faz sem sentir, faz sem querer, vai e faz, porque quando você abrir a boca e falar, o Espírito Santo vai te usar naquele momento, porque o espírito maligno vai sair.
Se Deus manda falar sobre este assunto, é porque certamente precisa. Você não consegue perdoar as pessoas que te ofenderam no passado? Foi tão distante. Eu sei que você sofreu, filho, Deus sabe muito mais. Ele não te abandonou no momento que você estava sendo tocado, tocada. Muitas vezes você não perdoa você mesmo porque você acha que é culpado. Você não é culpado e nem culpada. E se você tem alguma culpa, o Senhor já perdoou a sua culpa, porque foi para isso que Ele morreu. Sabe o que é que nós temos que fazer? Abrir o coração e nos perdoar nós mesmos, e perdoar aqueles que nos ofendem, ou se nós ofendemos e sabemos que temos alguém que não está gostando de nós, que tem alguma coisa contra nós, por alguma coisa que você falou, então você vai lá e conversa com essa pessoa, pede perdão, reconcilia, e a bênção de Deus está sobre a tua casa e sobre a tua família. E o diabo não tem poder sobre você não, filho. E aí a gente fica em cima de algumas coisas tão medíocres, diante de fatos tão interessantes, tão profundos, tão grandes, tão maravilhosos, tão extraordinários, como Jesus, a vida de Jesus. Toda a vida dele foi amando. E aí, quando ele está lá na cruz, ele olha para os seus algozes, ele olha para aqueles que lhe ofenderam, ele olha para quem cuspiu na sua cara, no seu rosto, que deu tapa na cara. Ele olha para todos eles e diz: Pai, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. É com Ele que nós devemos aprender, meu irmão. É com Jesus. E a gente fica cheio de tantas picuinhas, que pode acontecer de você ser, sabe, cortado. Não se iluda, filho. Ele está falando da graça de Deus aqui, ó. Mas muitos foram cortados porque coração fechou o coração, não abriu o coração para Deus, foram incrédulos, foi cortado porque foi incrédulo. Ele está dizendo aqui. Então, se a palavra de Deus está dizendo para nós que nós devemos seguir aquilo que Jesus deixou como exemplo, então é esse o caminho que você e eu devemos tomar. Amém, meus irmãos? Então, se você não está conversando com a sua esposa, se você não está conversando com seu esposo, se você não está conversando com o irmão ou com a irmã, se você tem sentimentos, quando você vê essa pessoa, você tem sentimentos de amargura quando você vê essa pessoa, eu te peço em nome de Jesus, pelo amor de Deus, quebra esta barreira, porque isso vale pela tua salvação. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. Mateus 6,14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, preste atenção, eu vou ser bem tranquilo aqui para falar agora, porque se Deus mudou a minha mensagem, porque tem algo que está precisando de mudar aí, tem algo que está precisando de acontecer. A gente fica muito focado nas questões do adultério. Ah, uma pessoa bebeu, ah, a pessoa fornicou, ah, a pessoa se separou da esposa. Nós estamos focados nisso. Isso é pecado? Sim. Isso é pecado? Sim. É infração? Sim. Mas a gente deixa as coisas que são mais importantes, que podem nos deixar, nos livrar, nos impedir de entrar no céu, que é essa questão do perdão. Nós somos a família de Deus, a família que vai morar no céu. Por que a gente vai ficar falando uns dos outros? Você é juiz, por acaso? Nós temos que ajudar. Nós temos que ir lá e dar uma força para a pessoa. Irmão, olha, está assim. Olha, irmão, Deus me mandou te dizer isso. Ó. Vamos aqui, filho. Olha, estou sentindo que você está mudando. Olha, filho, aqui, ó, o caminho é esse. Quem está entendendo, diga amém. Se nós servimos um Deus que é amor, e esse amor derramou no nosso coração, e dizemos a Deus que o amamos, temos que amar o nosso irmão. Você tem que engolir, muitas vezes, certo? E outra coisa, muitas vezes Deus bota a pessoa que você menos queria do seu lado para te moldar, para trabalhar a tua vida, porque você precisa de moldar nisso. Você pede paciência, Deus vai te dar muitos problemas, que é para você ter paciência mesmo, que é para você crescer na paciência. Deus trabalha com a gente assim, irmãos, a pedagogia de Deus é essa. Então, que nós possamos
entender isso. Se nós não perdoamos, não somos perdoados. Certo? Aqui, ó. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Se houver perdão, você me perdoa, eu te perdoo. Perdoemos uns aos outros. Então haverá perdão da parte de Deus. Só que o verso 15, ele vai dizer o seguinte, eu estou lendo Mateus 6, 15. Mas, se não perdoarem uns aos outros, ó, presta atenção. Mas, se não perdoar, tem um mais aí, ó. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as vossas ofensas. Isso é sério ou não é? Sim ou não? Quem está entendendo a palavra? É sério ou não é? Amém? Então, se eu não perdoo, o Pai é impedido de me perdoar. Aí ele pega e diz, considerai a bondade de Deus, mas a justiça, a severidade. Quem é o nosso acusador diante de Deus? Quem arrisca? Hã? Quem é o nosso acusador? Satanás. Ele acusa. É ou não é verdade? Deus é justo, juiz. Ele acusa, Jesus vai lá e defende. Então tem esse cenário aí. O diabo é acusador. Deus é justo, juiz justo, severo por isso, porque amor, tem graça, tem bondade, favor sem merecimento, mas é justo. Aí Paulo diz, não brinque, leve em consideração isso. Então o que acontece? Ele cortou aqueles que eram do ramo verdadeiro, porque foram incrédulos, não creram, foi cortado, Paulo está dizendo. E nós somos gentios, não seremos cortados? Essa pregação está errada, irmão. Essa graça que Hendrik Bonhoeffer, que escreveu o livro Discipulado, ele fala da graça, ele diz que essa graça é a graça barata. A graça tem responsabilidade, não se iluda. O Deus da graça também é justo. O Deus da graça também tem mandamento. Os mandamentos são de Cristo. Tem vida cristã. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos reconhecidos pelas obras que nós vivemos, porque somos salvos. Amamos a Deus, devemos amar uns aos outros. Então, se eu não perdoo, eu não tenho perdão. Então, eu quero te pedir nesta hora, filho. Fica de pé nesse momento. Eu quero te pedir nessa hora. Se você tem alguma coisa no coração, quando você olha para alguém, você não sente mal quando você olha, isso não é bom, tem alguma coisa errada. E não adianta você correr, não. Você pode sair daqui para onde quiser. Você pode ir para onde quiser, que isso vai te acompanhar. Isso vai te acompanhar. O que você tem que fazer é quebrar essa barreira. Tem muita coisa, irmãos, que acontece muitas vezes por ciúme, por inveja. Às vezes você olha para a pessoa e acha que ela tem um talento, intrinsecamente você às vezes não pensa assim, mas lá dentro, no fundo, se você fizer uma análise profunda, você vai ver que é isso. Aí você começa a sentir inveja, sem perceber, você começa a criar uma antipatia com aquela pessoa. Você não tem obrigação de ser amigo de todo mundo. Você pode escolher as pessoas para ser seus amigos. Jesus escolheu aqueles mais próximos. Eram 3. 12, dos 12 ele escolheu 3 para dividir as coisas mais profundas com ele. Deus faz isso. Nós não temos nenhuma coisa errada em fazer isso. Tem aquelas pessoas chegadas para você confessar, conversar. Mas nós devemos amar a todos. Tem pessoas que estão apanhando sem saber por que está apanhando. Porque alguém foi magoado por alguma coisa. Por exemplo, ele entrou na igreja, ele deu a parte do Senhor para o irmão que está lá, mas o irmão não viu porque ele está cuidando daqui, está botando álcool em gel na mão de um, está escrevendo o nome de outro. Aí o irmão chega da parte do Senhor, o irmão não ouviu, não respondeu, o irmão entra para dentro da igreja e sai com raiva e não vem mais na igreja. Eita, que evangelho é esse? Que Cristo é esse que você acredita? Com coisas tão banal, a pessoa não quer saber mais de Jesus, não quer saber mais da igreja, porque ficou, sabe, não, eu cheguei, não me deram a paz do Senhor, e aí, meu irmão, o que é isso? Vamos buscar o Espírito Santo, irmãos.
Isso é falta do poder de Deus. Crente só é crente verdadeiro se tiver o poder de Deus na sua vida, revestimento de poder. Se não, irmãos, é carnal. Nós temos que andar no Espírito, querido. Ser cheio do poder, cheio do Espírito Santo, para não ficar com essas picuinhas. Jesus falando, Jesus demonstra tanto amor, tanto sofrimento, e a gente fica com raiva porque ninguém deu a paz do Senhor, porque eu entrei na igreja, o irmão não me deu a paz do Senhor, meu Deus do céu. O que é que está acontecendo com você? Coisa tão pequena, filho, pelo amor de Deus. Vamos nos ajustar. E aqui eu termino a minha palavra, irmãos, para nós estarmos sendo, a oração já foi feita, já foi consagrada, separada ao Senhor. Minha irmã, eu estava orando aqui, como sempre, era mais ou menos às 3 horas da tarde. O meu sobrinho me ligou, minha irmã estava no Araújo Jorge, com câncer no estômago. A minha oração era só uma: cura, Senhor. Eu quero a cura dela. Eu nem pedi a vontade de Deus. Eu nem pedia a vontade de Deus, eu quero a cura dela. E de repente, umas 3 horas da tarde, o meu celular tocou. Eu olhei, era o meu sobrinho ligando e dizendo: Dilson, tio, a minha mãe acordou do coma. Ela estava em coma, presta atenção. Ela acordou do coma, chamando pelo Senhor, dizendo que viu Jesus, e chamando pelo Senhor e gritando, e todo o hospital veio correndo para ver o que estava acontecendo, porque ela estava em coma. E eu fiquei calado. No meu coração eu disse: Deus curou minha irmã. Eu estava orando aqui, eu estava aqui orando, nessa época eu estava orando aqui. Deus curou minha irmã, está curada, eu sei que Deus curou, mas eu não vou falar nada para ninguém, tem que comprovar lá na medicina lá, tem que comprovar. Ela mandou chamar a nora dela, a esposa do meu sobrinho, filho dela. Eu quero pedir perdão para minha nora, quero pedir perdão para ela. O netinho falou: não, então eu vou lá buscar ela. Não quero que você vá buscar não, você vai ligar para ela, porque é rápido, o negócio é ligeiro. Eu quero que você ligue agora, liga que eu quero falar com ela agora. E todo mundo assustado, porque ela estava em coma, querido, presta atenção. E aí ele ligou, a esposa dele atendeu, e ela começou a falar com a esposa dele, com a nora dela, dizendo: Daniela, eu quero te pedir perdão, me perdoa, porque como a minha irmã ficou doente foi mais de ano, e na casa dela criou alguma situação, e tem, quando a gente, até o casal, irmão, de vez em quando se arranha. Você pensa que eu mais ali não se arranha, de vez em quando vira gato e gata? É normal, mas aí logo a gente está se beijando, está se abraçando. E aí teve desentendimento, e ela ficou com raiz de amargura no coração dela, com raiva da nora. Talvez a nora nem sabia que ela tinha aquela raiva ali. O que aconteceu? Ela pediu perdão, reconciliou. Eu já me preparei para ir lá para o hospital, pensando: minha irmã está curada. O médico chegou, na hora que o médico chegou, ela até fez uma brincadeira com o médico, chamando o médico de bonito, que ele era muito bonito, o médico. Irmãos, é coisa de assustar, ela estava em coma. Irmãos, foi só ela pedir perdão, ela dormiu novamente. Nunca mais ela acordou. Ela acordou, sabe onde? No paraíso, porque antes ela viu Jesus. Eu imagino, e ela não me contou isso, porque não deu tempo de chegar lá, mas eu imagino que Jesus falou: olha, volta lá, do jeito que você está, você não tem como entrar aqui, volta lá. Não sei se Deus mostrou eu orando por ela aqui, porque ela vem falando meu nome. Peça perdão. Ela pediu perdão, foi perdoada, perdoou, Jesus levou. Esse foi um exemplo. Eu tenho outros exemplos. Tem exemplo até de pessoa que está aqui hoje, que sofreu muito, e alguém da família sofreu muito com alguém da família, e que o pai estava sofrendo, não morria, estava sofrendo. Depois que pediu perdão, que perdoou, Deus levou.
Tem muitos exemplos assim, e aqui a Bíblia está dizendo. É muito sério, irmão. Se Deus mudou a mensagem de uma semana que eu estou aqui estudando para trazer uma palavra, mudou agora à tarde, Deus tem alguma coisa para falar aqui, para alguém que está lá. Tem sim, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Então vamos pensar nisso, queridos irmãos. Amém, meus queridos? Amém ou não? Eu estou falando aqui não na posição de alguém que não tem falhas. Não, irmão. Não. Eu faço como o apóstolo Paulo, sou sincero a vocês. Talvez eu seja pior do que vocês todos. Entende? Parece que quando eu estou falando aqui, parece que só vocês, só os irmãos estão ouvindo aqui tá. E eu fico fora negativo, eu estou mais dentro do que vocês. Isso aqui é muito mais para mim do que para vocês. Somos nós todos que precisamos de olhar isso aí, ó, e mudar. Amém? Então eu vou fazer essa oração. Se você tem esse sentimento, você vai pedir perdão. Pastor, eu não quero pedir perdão aqui para me chamar a atenção, não tem problema. Você vai ligar para essa pessoa, você vai na casa dela, faça o que for. Faça o que for, mas faz. Pastor, eu fui molestado. Quando eu era criança, eu não consigo perdoar, eu não me perdoo, eu me sinto imunda. Ei, é para você mesmo que Jesus está falando. Perdoa a si mesmo, porque você não tem culpa. Perdoa essa pessoa, porque Jesus fez muito mais. Para você seguir feliz, abençoado e abençoada. E pare de sofrer. Pare de sofrer. O Senhor está mandando te dizer, pare de sofrer. Teu sofrimento acaba hoje. Se você acredita que a palavra de Deus é verdadeira e que esse homem está dirigido por Deus, termina hoje. Se você seguir o que o homem de Deus está falando, o que a palavra está falando, a tua vida será totalmente diferente. Te garanto. Debaixo da palavra eu te garanto, será diferente para você. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos agora. Irmãos, o Espírito Santo vai descer uma unção, uma brisa sobre você aqui, ó. Você vai sentir essa brisa. É o Espírito Santo. É Ele te tocando. É Ele confirmando o que eu estou falando. Você se sentir perdoado, você se sentir amado, você se sentir, apto agora para estar ceando em nome de Jesus. Se você não vai fazer isso agora, perdoar, pedir perdão, não tem problema. Se a tua atitude é essa, você vai sentir isso. Pode ir depois, liga depois você reconcilia, depois você fala. Mas você vai sentir, se você acredita. Se você nesse momento estiver nessa posição de fazer, eu vou pedir perdão, eu vou perdoar. Você vai sentir essa brisa. É o Espírito de Deus passando na sua vida aí, te trazendo alegria, gozo, força, confirmando a salvação que você não tem sentido mais alegria. Ele vai te dar hoje. Se você acreditar no que eu estou falando e tomar essa atitude, Ele vai te dar essa alegria hoje. Feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, Espírito Santo, passeia na vida dos teus filhos, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Agora, Espírito Santo. Agora. Espírito Santo, agora. Passa. Sopra a brisa agora. Para confirmar, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tiago. Ó, vai pra cá. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Sinta o mover do Espírito Santo soprando na tua vida. Sinta a brisa do Espírito Santo soprando na tua vida.
Jesus agora. Espírito imundo, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, Espírito de opressão, te repreendo agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Só um momentinho aqui, irmãos. Fica de pé.